Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Então, sou o professor Inácio, professor de matemática, e hoje a gente vai dar uma breve revisão sobre operações com números inteiros. Então, vai ser uma coisa bem objetiva, bem sucinta, certo? Então, preste atenção, qualquer dúvida, assiste o vídeo de novo. Ó, operações com números inteiros. Os números inteiros a gente representa pelo símbolo Z, né? E números inteiros. E os números inteiros são aqueles que vêm lá dos negativos infinitos. Aí a gente tem menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vai infinitamente positivo, certo? Então a gente vai fazer as 4 operações fundamentais com os números inteiros, começando com adição e subtração. Tá? Muita gente ainda tem uma certa dificuldade porque acaba confundindo os sinais quando se trata de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente vai ver aqui uma técnica, tem outras técnicas, mas essa técnica aqui, se você botar ela na sua cabeça, nunca mais você vai errar, certo? É a técnica do crédito e débito. Crédito vai ser quando o número for positivo, certo? Então, o crédito a gente vai obter quando o número for positivo, ou seja, você tem aquele dinheiro, tá? Débito é uma dívida, né? Então, quando o número for negativo, beleza? Por exemplo, se eu tiver 4 mais 7, esse 4 aqui não tem um sinal antes, a gente considera ele positivo, tá? Então eu tenho 2 créditos, né? Positivo e positivo. Claro que isso aqui você já sabe e vai dar 11. Se eu tiver 2 débitos, aí você tem uma dívida e outra dívida, a sua dívida vai aumentar. Ou seja, se você tiver menos 4, menos 7, dívida e dívida, o resultado tem como dar positivo? Não, o resultado vai ser negativo, dívida e dívida. Então, você já sabe que é negativo. Uma dívida de 4 com uma dívida de 7 é uma dívida de 11, certo? E quando mistura os dois, por exemplo, se você tiver 4 menos 7, você vê aqui ó, que o crédito, 4, né, positivo, ele é menor do que o débito, né? Se o seu saldo, né, o seu dinheiro, é menor do que a sua dívida, você vai continuar com dinheiro ou vai ficar devendo ainda? Vai ficar devendo ainda, né? Quando você confronta crédito e débito, o débito é maior. Então você sabe que aqui a resposta é negativa. Tá? Crédito e débito, é um confronto. Então você não pode somar, você vai ter que subtrair. Então você pega o maior valor, que é o 7, subtrai 4, 3. Beleza? Então, crédito e débito, qual é o maior? Qual que vai sobressair? A dívida é maior. Então o resultado é dívida ainda. Beleza? E se você tiver menos 4 mais 7, você tem uma dívida de 4, você tem um crédito de 7, então você ainda vai continuar com crédito, certo? Porque a dívida é só 4, você tem 7. Quanto que vai sobrar para você? 3 positivo. Beleza? Beleza. Se tratando de multiplicação e divisão de sinais, como assim de sinais, não de números? Bom, diferentemente da adição e subtração, na multiplicação e na divisão, a gente vai ter que prestar atenção nesses sinais. É o jogo de sinais, vocês com certeza já ouviram falar. Na multiplicação e na divisão, você vai ter o seguinte: se você multiplicar positivo e positivo, o resultado é positivo. Se você multiplicar positivo com negativo, ou negativo com positivo, a ordem aí não importa, o resultado vai ser negativo. E se você multiplicar
negativo com negativo, a sua resposta ela vai ser positiva. Preste atenção. Muitas pessoas, muitos alunos, eles têm na cabeça assim, mais com menos dá menos. Tira esse com, não é com, é vezes. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos é mais, certo? Porque quando você usa o com, você pode confundir com isso aqui. Eu tenho um número negativo com outro número negativo. Entendeu? E a resposta é negativo, não é positivo. Beleza? Então esquece com. Menos vezes menos é mais. E essa mesma sequência aqui serve para divisão, beleza? Então, positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Também vale o inverso. E negativo dividido por negativo, positivo. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai multiplicar ou dividir é fazer essa comparação de sinais. Beleza? Depois você multiplica ou divide. Multiplicação. Para multiplicação de números inteiros, você só tem que saber a tabuada. Certo? Só tem que saber a tabuada. Multiplicação do 1 até o 9. Ok? Porque o resto é só adição. Exemplo. Se eu quiser multiplicar 2, 3, 5, 7 vezes 5, 6, 5. Como é que você vai fazer essa multiplicação? Você vai multiplicar primeiro a unidade, depois vai multiplicar depois a dezena, depois vai multiplicar todo mundo pela centena, certo? Então, o princípio é unidade. Todo esse número aqui vai multiplicar pelo 5, depois todo esse número pelo 6, pelo 5 de novo, ok? Então, multiplicação, 7 vezes 5, lembra? Você só precisa saber a tabuada. 7 vezes 5 está lá na tabuada, 35. Então, o 5 é unidade, é 35. O 3 é dezena. Então, 3 vai para dezena. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. 3 vezes 6, 18. 19, 20. 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. Então, você já terminou de multiplicar pela unidade, multiplica agora pela dezena. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 6, 30. Mais 4, 34. 3 vezes 6, 18. 19, 20, 21. 2 vezes 6, 12. 13, 14. Por último, você vai multiplicar a centena. Note que quando eu passo de unidade para dezena e depois para centena, eu vou deslocando aqui a casa. Tá? Como aqui eu comecei em unidade, o número começa na unidade. Agora eu estou multiplicando a dezena, então começa aqui na dezena. Como eu vou multiplicar agora pela centena, vou começar aqui pela centena. Certo? E estou multiplicando por 5 de novo. Eu não já multipliquei por 5? Então é a mesma resposta, ganha tempo. É a mesma resposta. Então vou começar aqui. 5, 8, 0, 2 e 1. Aí é só somar. 5, 10, 10, 4 mais 8, 12, 6, 3 e 1. Então a resposta é esse número aí. Tá? No caso, 1.362.005. Se um dos dois números for negativo, aí você faz a comparação sinal. Né? Se for menos 2.000 e tanto vezes isso, a resposta ia ser o quê? Negativo vezes positivo.
ia ser negativo. Mas como os dois são positivos, acabou a questão aí. E para finalizar, vamos para a divisão. Então a divisão vai aparecer agora com a magia da edição. Para a divisão, você só precisa saber multiplicar. A divisão é a operação inversa da multiplicação, beleza? Então como é que a gente vai fazer essas contas? Vamos pegar um exemplo aqui. Vou dividir aqui 3, 2, 5, 4, 1, exemplo. Dividido por 5. Vamos dividir por 5. A divisão, diferente da multiplicação, adição e subtração, ela não começa pela casa das unidades. Ela começa pela maior casa que o número é apresentado. Então eu não vou começar aqui dividindo 1 por 5. Eu vou começar aqui pelo 3, certo? Como o 3 não dá para dividir por 5, o 3 é menor que o 5, então eu começo aqui pelo 32. Aí um detalhe que muita gente erra, e é uma coisa importante, não sei se vai acontecer aqui, vamos ver. Que é o seguinte, quando você está pegando esse 32 aqui, você está operando com qual casa aqui? Vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então esse 32 aqui é 32 mil. Logo, na sua resposta, você vai começar também pela unidade de milhar. Certo? A sua resposta vai ser alguns mil. Vamos lá, 32 dividido para 5. Divisão é o inverso de multiplicação. Então, ou seja, quantos 5 cabem no 32? Se você souber a tabuada do 5, você sabe que é 6. Então, 6. Porque 5 vezes 6 é 30. E ainda sobra 2. Então, eu já sei que esse 6 aqui é o que? É 6 mil. Então, se a sua resposta aqui, você por algum erro, aparecer 600 e alguma coisa, está errado. Você já sabe que é 6 mil, que você começou com 32 mil. Então, já terminamos aqui na unidade de milhar, vamos para a centena. Quando você desce o 5 aqui, é porque você está indo para a centena. 25 dividido para 5. Quantos 5 cabem no 25? 5, exatamente. Beleza? Tá, exatamente 5. Sobra nada. Na dezena. Quantos 5 cabem no 4? Nenhum. Certo? Nenhum. Pronto, apareceu o que eu tinha dito. Muitas pessoas iam fazer o quê? Iam descer o 1, aí ia dividir 41 por 5. Aí ia dar um número aqui. Ia dar 8. Ia estar certa essa resposta? Não. Por quê? Eu não disse. Esse 6 é unidade de milhar. A sua resposta não pode ser 658. Qual é o erro aí? Esse 4 é dezena. Então você vai ter que colocar algum número aqui na dezena. Quantos 5 cabem no 4? Nenhum, ou seja, 0. Agora sim, você vai para a unidade. 41, unidade. Quantos 5 cabem no 41? 8. Dá 40, sobra 1. Por enquanto, a gente vai operar dessa forma com o resto. Beleza? E é isso aí. Até a próxima aula.